Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast da NowCharge. Nós vamos falar aqui com um usuário de carro elétrico que ele já rodou mais de 100 mil quilômetros com o seu carro elétrico. Você acredita nisso? Então é o seguinte, hoje nós vamos desvendar aqui quais foram os seus principais desafios, a experiência dele como usuário de carro. Eu conheci ele lá na última feira Intersolar que aconteceu em São Paulo, no Expo Center Norte, em agosto do ano passado. É um cara, gente boníssima. Vivaldo, seja muito bem-vindo ao podcast da NowCharge. Obrigado, Felipe. Bom, pessoal, a convite do Felipe, eu vou comentar com vocês os maiores problemas que eu tive quando eu comprei esse carro, o porquê que eu comprei esse carro, porquê que eu escolhi esse carro na minha compra, e falar de vocês dos meus já está um pouco mais de 100 mil quilômetros rodados com ele. Bem, Felipe, eu comprei esse carro. Quando eu comprei esse carro foi muito interessante, porque muita gente, é lógico, as pessoas criticam muito, ninguém conhece, né? As pessoas não conhecem. Só fazer uma consideração, como é que foi o primeiro contato? Como é que você chegou no carro elétrico? Bom, há mais ou menos uns 12 anos, eu construí uma casa nova, e aí já fiz a casa toda pensando em carro elétrico. Sempre foi meu sonho. Desde quando eu fiz um test drive no Prius, né? Prius da Toyota. Eu achei muito interessante aquela tecnologia, mas o híbrido nunca me chamou a atenção, porque ainda tinha o motor a combustão para eu cuidar, né? Exatamente. Eu não queria ser cuidador de duas coisas. Então eu comecei a pesquisar e tal, e comecei a seguir algumas pessoas, algumas influências sobre carro elétrico, principalmente o Marcos Paulo, do Diário de Carro Elétrico. E a gente começou a bater papo, eu comecei a segui-lo, ele tinha uns 10 mil seguidores somente. E a gente começou a conversar, ele ainda tinha tempo, né, para responder, a gente começou a conversar. E ele me falando de alguns carros e tal, aquele negócio. E quando a BYD veio para o Brasil, ela começou a fazer a propaganda e eu fiz as contas, fui lá, procurei saber, conversei com os vendedores, procurei saber qual a autonomia real, porque não é sempre que dá a autonomia real do carro, né? E fiz as contas, o que me servia e o carro serviu. E por que é que eu quis um carro elétrico? Porque eu tenho energia fotovoltaica em casa, tem 9 anos que eu tenho energia fotovoltaica, e eu acho muito legal você rodar com a energia do sol. Então, assim, para mim, é muito barato. Então, assim, para o meu perfil, fica muito barato andar de carro elétrico. Ah, cara, muito legal. Vivaldo, você já rodou 100 mil quilômetros no seu carro. Mas antes da gente de entrar na história para você falar como é que foi a experiência de rodagem, tudo, me fala primeiro como é que foi a experiência de trocar um motor a combustão por um carro de motor elétrico. Como é que é esse universo dentro do carro, essa vivência do dia a dia? O que você sentiu de diferença em relação ao carro a combustão para o carro elétrico? Olha, eu tinha 2 carros bons. Eu tinha um S10 diesel, automática, muito bom carro. E vendia caminhonete para comprar esse carro, porque não era o carro, era um carro do meu perfil, a gente é de interior, gosta muito de caminhonete, mas o carro também me serviria para ir para a fazenda, porque é um carro alto, né? Aí eu pensei assim, quer saber, John, eu vou encarar isso. Aí vem meus colegas que são os contras, né? Eu falei assim, cara, mas não tem carregador nenhum. Quando eu comprei esse carro em Brasília não tinha um carregador DC. Nenhum. Nenhum carregador rápido. Carregador DC. Num raio de 300 quilômetros mais ou menos, da onde a gente vive, não tinha nenhum carregador rápido. Então, assim, para você ter uma ideia, hoje Brasília tem mais de 35 carregadores DC. Que isso, cara. Você vê muito, como que mudou, né? De 2 anos. Que eu comprei em janeiro de 2023. E, assim, a mudança foi radical. Por quê? Porque é um carro muito mais silencioso que um carro a diesel, né? A potência é a mesma, que a caminhonete tinha 200 cavalos, ele tem 204, né? E o torque fantástico. Torque instantâneo. Na minha idade eu já não uso muito torque, né? Mas para você é muita segurança para você fazer uma ultrapassagem, é muito mais
tranquilo de você tocar numa BR. Como eu gosto muito de viajar, eu passei a gostar mais ainda de viajar com carro elétrico. Cara, você tocou num ponto que também é muito sensível, né? Até para quem ainda tem insegurança para vir para os carros elétricos, que é a questão de viajar com carro elétrico. Você estava falando também sobre a questão da sua experiência. Outra coisa que eu acho sensacional no carro elétrico é a vibração do motor, que ela não tem. Então, realmente, você já tem uma acústica muito boa. O acabamento desses carros que a BYD trouxe, principalmente, são acabamentos excelentes. A minha experiência também está sendo das melhores possíveis. Mas você tocou num ponto, cara, que, para mim, eu acho que isso aqui vai ser legal da gente falar. Você falou sobre que você gosta muito de viajar com o seu carro. Quando você comprou o seu carro, você falou que em Brasília não tinha um carregador DC. Na sua casa, você tem um carregador AC? E como é que você fazia nessa época para poder fazer essas viagens? Nossa, eu rodava demais. Que tamanho eram esses percursos? Quando eu comprei o carro, eu fiz aquele cálculozinho que eu falo para todo mundo fazer. Assim, olha, o carro, ele supria 95% dos meus destinos. Com uma carga. Entendi. Então eu ia ou para a fazenda, ou para a casa dos meus pais na cidade, ou para a casa da minha sogra. Então, assim, todas essas distâncias eram abaixo de 350 quilômetros. E todas essas distâncias eu fazia tranquilo, no meu carro. E outra, o trabalho da minha esposa é 130 quilômetros de casa. Então dá para ela ir e voltar sem precisar de carregar. Então, tranquilo, supria tudo. E depois que eu resolvi viajar, que a minha primeira viagem, inclusive, foi aqui para Belo Horizonte, eu fiz todos os cálculos. A gente, quando compra carro elétrico, tem que saber fazer cálculo, né? Aí a gente tem um carregador em Curvelo, da JBA, do meu amigo Benigno, saudoso Jefferson. Eu liguei para ele foi muito solícito, é um cara muito bom. Liguei para ele, fui lá na empresa dele, conheci o irmão dele, e fui super bem tratado. E eu viajei com a minha mãe e com a minha tia. Duas velhas, acima de 80 anos. É mesmo, cara? E o perigo do carro ficar sem bateria. Foi uma viagem fantástica. Minha mãe e minha tia adoraram. A gente veio maciota, né? Porque tinha que rodar 368 quilômetros, porque eu nunca tinha viajado nessa distância, né? E chegamos, inclusive foi o primeiro carregamento DC que eu fiz no carro, fiquei boca aberta, falei assim, nossa, muito rápido, tranquilo. De qual potência era o carregador? 60 kW. 60 kW. Ele ainda tem ele lá até hoje. E atende bem lá, muito bem. Uma fantástica estrutura dele. Aí a gente chegou lá, fui até a empresa dele, não fui ao carregador, ele me atendeu lá, a gente conversou, ele entrou no carro, porque ele tem um elétrico, mas um Zoe. Aí a gente abasteci e vim para Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte eu não tinha carregador rápido, aqui em Belo Horizonte não tinha. Eu carreguei na casa da minha prima, numa tomadinha de 110, o tempo todo que eu fiquei aqui. Que isso. E carreguei e saí daqui com uns 70% de bateria, fui até Curvelo, abasteci de novo e fui embora para Paracatu. Chegou em Brasília. Aí depois eu botei para carregar na tomadinha de 20 amperes da minha mãe, na casa da minha mãe, de 220 que a gente fez, e fui embora para Brasília no outro dia. Ah, legal, cara. Legal porque hoje realmente é muito difundida essa questão do grande desafio para poder... O pessoal fala muito da infraestrutura da mobilidade elétrica, né? Que, assim, fazerem viagens de longos percursos é realmente um grande desafio. Existe um dado da ABVE que ela fala que já existem 25% dos municípios brasileiros já estão com carregadores públicos e semipúblicos. São, ao todo, 1.263 em novembro de 2024 e agora, em fevereiro, nós já temos 1.363, um crescimento aí de 8% em relação... A mais, né? Exatamente, a mais. Desses municípios que têm esses carregadores, ao todos, são 14.827, Vivaldo. E aí eu vou te dar um número aqui que você vai achar legal. Em novembro do ano passado, de 2024, eram 12.321. Nós fomos para 14.827, um crescimento de 22%. 84% dos carregadores disponíveis são AC e 16% DC, da última análise feita agora em fevereiro. E aí, por que é um parâmetro legal da gente fazer? Por exemplo, lá na Allcharge, a gente inaugurou o primeiro carregador DC da cidade de Patinga, no Shopping Vale do Aço. Nós inauguramos o primeiro carregador DC
da cidade de Teófilo Otoni. E nós temos um carregador, nós não, na Charge não, mas há um carregador também, por exemplo, na Rota da Bahia. Poço da Mata. Poço da Mata, que permite a gente sair de carro elétrico de Belo Horizonte, chegar qualquer cidade ali do sul da Bahia, Porto Seguro, e fazer uma viagem bem tranquila. BH Rio também é uma coisa que já consegue fazer com os carregadores da Nowcharge. Tem carregador em Barbacena e em Poço da Mata. Não. Perdão, Poço da Mata não. Barbacena e depois de Juiz de Fora. É Poço da Mata? Não. Poço da Mata. Você tem Barbacena, você tem Matias Barbosa. Matias Barbosa, perdão. Corta essa parte ainda. Nós temos carregador. Hoje é possível também fazer uma viagem tranquila para o Rio de Janeiro. A gente tem uns carregadores em Barbacena e Matias Barbosa. Então, assim, o cara consegue chegar no Rio tranquilo, saindo de Belo Horizonte. Eu fiz essa viagem. Inclusive, tem um vídeo nosso lá no Instagram mostrando como é que foi essa experiência. E assim, Vivaldo, além de Brasília para Belo Horizonte, teve mais algum outro lugar que você já foi distante? Eu já viajei demais. Eu fui para Jaraguá do Sul, fui para Matinhos, eu rodei 3.220 quilômetros em 4 dias. 3.000 com seu carro elétrico? Com meu carro elétrico. E todos eles com meu amigo Braga, meu companheiro de viagem, meu fiel escudeiro. E a gente passeou bastante, ele me pergunta, e aí, meu amigo, quando é que a gente vai viajar de novo? Aí ele quer viajar comigo, cara, gente boa demais, dá conta, um abraço, Braga. Eu já fui, olha, aqui em Belo Horizonte, eu vim 5 vezes, sem problema nenhum. É lógico, vocês têm um carregador a ser implantado em Três Marias, né? Sim. A hora que tiver esse carregador de Três Marias, aí vai ficar muito mais fácil. Porque de Brasília para Belo Horizonte, assim que tiver ligado Brasília, Belo Horizonte, o cara já pode ir para o sul da Bahia por aqui. Bem tranquilo. Né? Falta, é lógico, a estrutura não está muito boa ainda para você viajar, mas já se consegue. Tem Jequié na Bahia, tem lá do Guto, da Plugrim, ele está colocando em Itabuna agora também, Vitória da Conquista, a Volvo tem muitos carregadores, né, espalhados. É um pouco caro, né? Mas pra gente, que é usuário de outra marca, mas salva, né? Então, assim, a infraestrutura está crescendo. Sim. Eu sou investidor de ponte recarga. Então, assim, a gente já tem 2, e se Deus quiser vai partir para mais, assim, a gente está fazendo alguns testes, né? Então, assim, enquanto alguns reclamam, os outros aproveitam a oportunidade. Exatamente. Né? Então, assim, tem oportunidade para todos, não precisa ser instalado um posto de gasolina. O que o pessoal tem que atentar é para isso. Não tem que ser, pode ser em farmácia, que tenha uma boa rede, pode ser em supermercados, pode ser em lanchonete, como vocês têm, né? Pode ser em qualquer lugar que tenha uma infraestrutura mínima para a pessoa abastecer. Verdade. Então, assim, a hora que o pessoal abrir a cabeça para esse tipo de coisa, o mercado vai crescer ainda mais. Ah, legal demais. Vivaldo, assim, gente, só compartilhar com vocês aqui também, nós estamos num ambiente aberto, como vocês podem ver, o sol já está chegando aqui na gente, vai chegar mais ainda, mas é um ambiente muito bonito aqui. E aí, vamos continuar. Então, se você perceber que o sol está subindo, é por essa questão. Vivaldo, muita gente fala que hoje o mundo ideal do carro elétrico é mais para quem roda também em centros urbanos. O que você acha sobre isso? Vamos falar de custos hoje comparado a um carro a combustão. Com o carro elétrico, hoje, você tem muito mais economia rodando em centro urbano do que você teria com o carro a combustão? Nossa, eu tenho um carro a combustão ainda. Ele fica lá parado, está praticamente enfeitando a minha garagem. Porque, veja só, no meu caso, eu acho que hoje 90% do pessoal que tem um carro elétrico, ou ele tem energia fotovoltaica, ou ele tem uma facilidade de carregar em casa mesmo não tendo energia fotovoltaica. Porque o custo de você encher a bateria de um carro com bateria boa, que é de 60 kW, do meu carro, é R$60, em média. Não vai mais que isso. Então você imagina, mesmo que você não tenha energia fotovoltaica como essa aqui, né, como essa estrutura que a gente tem, ele vai gastar R$60 para encher uma bateria que vai rodar 350 a 400 km. Dentro da cidade, a gente tem relato no grupo de pessoas que rodam 500 km.
Que isso, cara. Imagina você rodar 500 quilômetros gastando R$60, mesmo tirando a energia da própria rede. Sim. Você não está tirando energia do sol, né? Da própria rede. Motoristas de aplicativo, as pessoas que rodam para fazer coleta de sangue em laboratório, tem um pessoal que fazendo frota disso, entrega de Mercado Livre ou outra empresa, os caras estão deitando o banco dos carros, colocando, por quê? Porque é muito mais econômico. Fora a manutenção, que esses carros não dão manutenção. Não, então aí você tocou num ponto legal. Então você fala aqui para nós, 100 mil quilômetros rodados, o que você já gastou no seu carro aí? Nada. Nada? Nada. Nada, Só troquei pneu. Mas pneu eu ia trocar em outro carro também. Então não é um custo de manutenção que pode... inerente a carro elétrico somente. O carro a combustão eu vou gastar pneu também. Mas eu rodei 60 mil com o primeiro jogo e esse jogo já está com 41. 41? Esse jogo agora. Cara, que legal. Mais de 100 mil km rodado, você só trocou o pneu do seu carro. Só. E paguei as revisões, né? São, a meu ver, são baratas, porque... As revisões, só pra galera acompanhar aqui também, as revisões no seu carro são de quantos e quantos quilômetros? 20 em 20 mil. 20 em 20 mil? O que gera de custo essas revisões? Acho que 1.230 e as outras são, no intervalo, acho que são duas mais baratas, acho que 500 e poucos reais, e as outras 1.230. E o rodízio de pneu que você paga, alinhamento, balanceamento, só. Coisa simples. Legal. Eu com meu carro, por exemplo, eu tenho 25 mil quilômetros rodados. Eu troquei os pneus também. Meu carro ele tem 530 cavalos, então assim, pneu gasta mais rápido. Você dá o torque instantâneo ali, você gosta de aproveitar. Então você pisa, dá uma acelera, gasta um pneu. E a única coisa que eu precisei realmente trocar no meu carro com 20 mil quilômetros foi o pneu e também o filtro do ar-condicionado. Meu custo é zero. Tem outras pessoas, Felipe, desculpa te cortar, mas tem outras pessoas no grupo que a gente participa, porque lógico, né, gente? Carro elétrico é uma comunidade. Sim. As pessoas se ajudam, eu auxilio algumas pessoas em viagens, as pessoas, nossa, é muito bom, cara, você fica conhecendo pessoas, assim, fantásticas. E no grupo tem mais pessoas, tem um pessoal do Sul, acho que de Santa Catarina, no Paraná, não sei, que tem mais de 100 mil rodados, tem, e isso particular, tá? Não é comercial, não. Tem um cara de Brasília, acho que é o Paulo, tem mais de 100 mil rodados. Também eu não sei se ele usa o carro dele como meio profissional, mas ele já rodou mais de 100 mil. E eles têm o mesmo depoimento. Se vocês pegarem os depoimentos deles, vão ver que não tem custo de manutenção, nem pastilha de freio eu troquei, né? As trocas de óleo de câmbio, esqueci um outro óleo que eles trocam lá, já está incluso na revisão. Então é tranquilo. Realmente assim, é um custo muito acessível. Aí você olha para o meu carro, anda no meu carro e fala assim, eu não acredito que esse carro tem 100 mil quilômetros, não bate nada, não tem problema nenhum, então é tranquilo. Amortecedor, tranquilo. Mecânica zero. Vou fazer a revisão nele agora de novo, 105 mil, porque né, a gente vai passando, assim que eu chegar, eu vou mandar fazer a revisão. Então assim, é um carro que eu entro e ando tranquilo, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Cara, eu vou te falar que assim, ao meu ver, existe uma grande resistência da indústria tradicional com a chegada das chinesas no Brasil. Por quê? A BYD chegou trazendo muita tecnologia nos carros, a GWM também fez a mesma coisa. A autonomia dos carros, falou-se muito em desvalorização dos elétricos, mas é lógico. Você tem um carro que às vezes, um Audi e-tron, por exemplo, que era 600 mil com autonomia menor do que um Dolphin. Então, realmente, nesses casos houve uma desvalorização, mas os carros hoje da BYD que estão no comércio, que estão passando para revenda, é uma desvalorização pareada com o carro a combustão normalmente. E eu te falo, às vezes até menor a desvalorização do que os carros a combustão. Porque o pessoal já começou a entender quais são realmente os benefícios, né, que o carro elétrico ele traz para os usuários. Eu tenho uma crítica em termos de precificação da BYD. Eu acho que o pessoal andou pisando na bola em termos de precificação. Eu acho que os lançamentos da BYD, quase todos eles são precificados errados. É mesmo? Eu tenho por experiência, se você contar, assim, o Yuan, por exemplo, que é o meu carro, ele não desvalorizou 10%. Por quê? Porque ele chegou a ser vendido a 200 mil. E se você olhar hoje para a venda, ele está 189, 180 e poucos mil.
Então ele não desvalorizou quase. Sim. Só que eu paguei muito caro nesse carro, porque eu paguei no lançamento. Sim. Então eu paguei muito caro, por quê? Porque a BYD fez uma precificação que eu comprei no primeiro lote, vieram 100 carros. Então, assim como eu, algumas pessoas do grupo também pagaram muito caro. Mas assim, ninguém reclama do carro, reclama do preço inicial. Mas assim, eu também acho que, olhando por esse lado, realmente pisa na bola, né? Porque, por exemplo, você, querendo ou não, se você pega o seu carro a 200 e pouco tempo depois ele tá 189,0, aí você realmente fica... Não, eu paguei 270 mil. 270. E a BYD chegou a vender esse carro a 200. Ah, entendi. Pouco tempo depois. Então ela mesmo diminuiu o preço dela. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Hoje ele tá 238, 0 quilômetro. Nossa, cara. E assim, a questão de dar bônus, eu sou muito... eu fico muito chateado com isso, porque é o seguinte, o preço quem coloca é quem está vendendo. Sim. Né? Eu posso querer vender o meu carro. Não, meu carro vale 300 mil, eu te dou bônus de 100. Boa. Entendeu? Entendi. Aí não, bônus mas não. Mas pelo menos então o preço do carro está estabelecido. Hoje você vê aí propaganda, bônus de 40 mil. Não é bônus de 40 mil, erraram no preço. Erraram no preço. O preço tinha que ser menos 40 mil. Sim. Para você poder fazer alguma coisa. Não é bônus de 40 mil. Entendeu? Eu acho isso errado. Legal. BYD, você tem um feedback de um usuário que aprova o seu carro. Então faz o seguinte, nos próximos lançamentos, não dá esse mole, por favor. Ajuda a gente. Concordo contigo. Vivaldo, não, legal, cara. Vivaldo, existe uma pergunta que não quer calar. Hoje, você rodou com o seu carro aí 100 mil quilômetros. Você pensa em voltar para um carro a combustão? Não, eu tenho um carro a combustão. Como diz o outro, é minha carta na manga, né? Se eu precisar de fazer alguma viagem muito rápida, eu tenho o carro lá. Mas eu não preciso, já cheguei à conclusão que eu não preciso. Por quê? Porque, veja só, cara, é uma conta muito simples de fazer. Um carro a combustão hoje, vários estados dão isenção de IPVA por um certo tempo para o carro elétrico, ok? Sim. Ok. Quanto que é o IPVA de um carro hoje acima de 200 mil? Você vai pagar aí 6, 8 mil, sim, dependendo do lugar. E por que você precisa de um carro a combustão? Pra você viajar a longas distâncias. Quantas viagens de longa distância você faz por ano? 1 a 2. Pô, 1 a 2 a cada... e fica 5 dias. Ou então o cara vai de avião, nem precisa do carro. Cara, se precisou de urgente, aluga um carro. Sim. Fica mais barato que pagar o IPVA, pagar a revisão do seu carro. Então, esquece carro a combustão. Um carro a combustão ele vai gerar muito mais manutenção, né? O carro elétrico em si, ele tem, por exemplo, no motor, uma única peça móvel, que é a peça de rotação. É igual motor de geladeira, você nunca vai dar manutenção. Parte mecânica eu não discuto, que eu não entendo. Eu entendo parte de fazer conta de economia. Sim. Então, assim, não existe. Cara, não existe. Eu estou procurando, inclusive, eu vou procurar trocar o carro que eu tenho a combustão, vou ficar com 2 carros elétricos. Você já entendeu que o carro elétrico para você é uma vantagem? Não tem. Olha, eu vou te dar uma ideia. Meu pai tem 88 anos. Graças a Deus eu tenho pai e mãe. Meu pai tem 88 anos, minha mãe tem 86. O meu pai me falou essa semana que eu estava na casa dele, ele falou comigo assim que sair uma caminhonete elétrica eu quero comprar uma. Por quê? Porque eu entro lá na garagem da casa dele, coloco o meu carro para carregar e ele fica olhando. Nossa, você está abastecendo o carro aí na tomada? Sim, é. É isso que eu quero para mim. Legal. A economia é absurda, cara. Eu, por exemplo, no vídeo que a gente disponibiliza lá no canal da NowCharge, eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro. Eu saí com o meu carro 100% carregado, nós falamos disso há pouco. Eu gastei R$195 de recarga e cheguei no Rio de Janeiro ainda com 35% de carga no carro. Pude rodar lá super tranquilo, com carregadores lá disponível também. Então hoje é possível sim viajar de carro elétrico. Mas em um caso, em um local onde realmente não tenha carregador disponível, o que você falou é muito pertinente. É muito melhor ter um carro elétrico para uso do centro urbano, que a gente usa diariamente, a economia que a gente vai reter, a gente pode muito bem alugar um carro durante um período, fazer uma viagem mais longa, voltar e continuar usufruindo dos benefícios que o carro elétrico oferece. Muita gente pergunta assim, o que é uma viagem mais longa? Lá no grupo a gente fala assim, 600 quilômetros, 600 quilômetros eu vou de avião. Cara, 600 quilômetros é uma carga.
né? Exatamente. Você vai sair, roda 300 quilômetros, uma velocidade boa, tranquila, vai parar, abastecer, ou enquanto você almoça, ou enquanto você toma um café, ou enquanto você faz um lanche, você vai parar. Cara, 40 minutos que você vai parar, para. Eu já fiz essa conta, tá? Sim. Você viajar com 2 crianças no carro, você não vai gastar menos do que meia hora, 40 minutos. Sim. Você poder parar, ir ao banheiro, fazer um lanche. É o tempo que o carro vai carregar que você vai rodar mais 300 quilômetros. Legal. Agora, você vai sair de Brasília para ir para Porto Seguro? Vai de avião. Sim. Né? Sim. Fica mais tranquilo. Aí você vai deixar o seu carro a combustão lá, só gerando impostos para você. Exatamente. Ou então, você tem mais tempo, estava acompanhando o Alexandre lá de Brasília, e ele viajou, acho que 5.900 quilômetros com um Dolphin. Saiu de Brasília, ele veio aqui para Belo Horizonte, daqui ele foi para Niterói, Niterói ele foi para Camboriú, foi lá para Beto Carreiro, rodou mais não sei o quê, e rodou, acho que não sei se foi 4.900 ou 5.900 quilômetros, de Dolphin, que tem uma autonomia menor do que o Yuan. Você imagina com um carro que tem uma autonomia maior, tipo a Blazer da vida, o seu carro que tem uma autonomia maior do que o meu. Sim. Você pode viajar à vontade, tranquilo, já tem muitos carregadores. Sim. Tem carregador que dá para sair do Centro-Oeste, sai de Brasília, vai para São Luís, no Maranhão. Cara, eu já viajei com a minha família, fui para o Rio, fui para São Paulo, de Belo Horizonte para Rio, de Belo Horizonte para São Paulo. Foi uma viagem, assim, super tranquila. Paramos em 2 locais, com segurança, carregador. Então, enquanto o carro está lá carregando, é o que você falou, é o tempo de ir no banheiro, fazer um lanche, preparar, colocar a turma no carro de novo e continuar a viagem. Então, não tem os céticos, né, que gostam de carro híbrido, não tem nada contra, tá? Mas, assim, eu não gosto. Cuidado para não arrumar confusão. Não gosto, né? Mas, assim, os céticos compram carro híbrido. Por quê? Mas aí você faz a conta. Eu faço a conta pro pessoal que é do meu relacionamento, né? Sobre carro híbrido. Cara, o cara compra carro híbrido para andar na cidade. Se precisar, ele vai viajar com o carro híbrido e usando combustível. Beleza, e quantas viagens ele vai fazer? Quantas vezes ele vai precisar? Disso aí, já tem ideia lá, tem um cara no grupo que falou que ficou 90 dias com a gasolina no tanque. Gasolina envelhece. Sim. Pode até ser prejudicial se você não usar. Sim. Então, por que ele está usando um carro híbrido? Porque ele não tem um carro elétrico para andar dentro da cidade o tempo todo que ele vai andar. Exatamente. Né? Você vê um motorista por aplicativo. Cara, os caras rodam 300 quilômetros por dia com uma carga. Tem pressa em carregar. Porque Brasília tem muito carregador. Porque tem muito motorista de aplicativo com carro elétrico. Lá tem um Dolphin lá do Gilson, meu amigo, 180 e poucos mil reais ele estava com ele esse dia. Imagina, 187 mil quilômetros rodados, eu acho, o carro tinha, quando ele postou o vídeo, tá? Rodando por aplicativo todos os santos dias. Quanto que já não rendeu para ele de dinheiro? Pois é. Eu acho que assim, a economia é absurda, isso não se discute. Não se discute. E ainda para quem tem geração solar, tem mais esse benefício de não ter um custo de recarga. Então você tem um carro para rodar com ele a semana inteira, todos os dias, sem gastar R$1. Pois é, aí você vai diluir o custo da recarga, da carga. Por quê? Se tem o custo da energia, você tem o em casa que você vai baratear seu custo de rodar. Aí você não liga para a estrada. Estrada, seja o preço que for, você está pagando. Sim. Por quê? Porque você já economizou demais. Exatamente. E mesmo assim você não faz aquelas viagens todas, todo dia. Sim. Então você separa um dinheirinho, separa uma graninha, pronto, vai para o Rio de Janeiro, abastece lá no posto de vocês, né? Tranquilo. Cara, não tem problema. E outra coisa, abram o olho de vocês. O consumidor de carro elétrico é um cara que gasta. Onde ele parar, ele vai gastar. Por quê? Porque ele vai ficar lá meia hora, no mínimo, no seu estabelecimento. Então, as conveniências que tem, aqueles lugares que têm uma condição boa de energia, coloquem um carregador DC lá, que vai ajudar a melhorar o fluxo no estabelecimento da pessoa. Você colocou uma outra informação também que é muito interessante sobre essa questão da pessoa que ela para abastecer, ela gera um consumo. A gente está falando de um público com alto poder de consumo, que são os usuários de carro elétrico. Hoje, um carro elétrico aí, o mais acessível, assim, falando de um carro legal, é de R$100 mil. Então, assim, é um público com alto poder de consumo. Se ele vai passar em um estabelecimento, normalmente ele vai gerar demanda. Então, vai consumir um ticket médio ali. Eu, por exemplo, em todas as viagens, cara, em todos os lugares que eu parei,
eu tive que comprar um lanche para mim, para minha esposa e para minha filha. Então, assim, é uma coisa que ela é natural. Não é uma coisa que tem que forçar a barra. Só de ter o local e ter uma infraestrutura adequada, que ofereça ali o conforto e segurança para a família, o cara vai querer parar, ele vai começar. Outra coisa também, eu indo daqui para São Paulo, nunca tinha ouvido falar de Crossville. Lá tem um carregador DC. Eu comecei a conhecer Crossville, ou seja, é o meu ponto de parada e também porque eu vou parar ali, vou consumir alguma coisa na lanchonete ali. As vantagens, vocês têm um carregador no shopping. Vou contar a experiência de ontem. Eu fui ontem fazer a recarga com vocês lá no Itaú e eu não tinha nada para gastar lá. Eu não fui lá para gastar, eu fui lá para recarregar o carro. Um carregador muito rápido, então eu ia ficar lá no máximo meia hora para carregar. Eu fui ao Sam's Club, eu fiz um lanche na lanchonete, quer dizer, eu criei vocês criaram uma demanda. Sim. Por quê? Porque eu não ia usar isso. Exatamente. Se fosse um outro ponto de recarga, eu não teria por que usar. Sim. Mas como foi lá, eu fui ao Sam's Club, eu fui a uma lanchonete, ainda fui com meu neto, bom demais da conta, fizemos um passeio, melhorou a expectativa. Ah, legal demais. Ô, Vivaldo, você coloca um ponto também que é até uma coisa legal da gente destacar, né? As estações da NowCharge eram uma prioridade do projeto. A gente só vai colocar NowCharge onde ofereça infraestrutura, segurança, onde o cara consiga parar e ter as suas necessidades atendidas. Tanto fisiológicas, né, para ele poder usar um banheiro, fazer um lanche também, quando ele, tô com fome, quero parar, almoçar. Então, assim, as nossas estações foram muito pensadas nisso. E lá no Itaú Power Shopping, que foi o local que você esteve e gerou esse consumo lá também, lá nós temos a estação de recarga mais rápida da América Latina, cara. É uma estação de 240 kW. Foi a mais potente que eu já abasteci até hoje. Legal. E lá, cara, assim, o fluxo lá de pessoas que conheceram a estação, entenderam a qualidade, é um local coberto, tem segurança 24 horas. Então, assim, é realmente um lugar que a pessoa consegue chegar, carregar o carro, até as suas necessidades atendidas ali. Tem muitas lojas, supermercado, lotérica, você tem lá a Leroy Merlin, enfim, uma infinidade de possibilidades para poder ter todas as expectativas da pessoa atendida. E é igual você falou, às vezes o cara não quer nem gastar, mas tem um estímulo de compra ali porque está num lugar muito, muito tranquilo, né? Vivaldo, legal. Nós falamos aqui sobre a experiência no centro urbano, falamos da experiência de viagem, e você já deixou definido também que hoje ter um carro a combustão para você já não faz mais sentido. Eu acho que eu não viro 2025 com carro a combustão. Com carro a combustão? Não. Vou ter 2 carros elétricos. Ah, legal demais. Vivaldo, vamos falar aqui hoje, em Belo Horizonte, além do Itaú Power Shopping, teve algum outro local que você visitou, que você viu alguma outra estação? Teve, eu quando inaugurou, acho que foi o primeiro, foi no Shell, no centro, né, Contorno, né? Sim, sim. É um carregador de uma baixa potência, acho que 40 ou 50, não sei, 45, 50 quilowatts. Salvou já a minha vida nas outras viagens que eu fiz para cá, mas na terceira viagem que eu fiz para cá, eu já peguei fila. Já pegou fila? Peguei fila. Aí a gente já conversou, me parece que um pouco antes de eu conhecer o Cristiano, né, que eu sou sócio, e depois a gente começou a conversar e vocês falaram que a gente vai investir em Belo Horizonte, e vocês estão dando uma força muito grande a esse tipo de mobilidade, né? Eu acho muito interessante. E eu sou defensor porque eu sou usuário, tenho experiência e posso contar o que eu já vivi. Ah, legal então, demais. assim, muita gente... informação que eu tive na internet. Cara, procura um usuário. O cara não é defensor de marca, eu não sou defensor de marca, não sou fanboy. Eu defendo o carro. O carro é meu, então eu vou falar do meu carro. Ah, legal. Não vou falar de um Jaque, de um Volvo, apesar de que eu já conheço outras pessoas que têm carros de outra marca e que são bons carros também. Se não vi ninguém reclamar de parte mecânica, já tiveram problemas? Já. No grupo a gente já presenciou, não sei o quê, teve esse problema, marca foi lá, fez, resolveu, acabou o problema, sem problema nenhum. Legal. E muito legal você ter colocado isso também, porque eu também já tive, por exemplo, com o meu carro, eu precisei... eu estacionei meu carro no sacolão uma vez e eu cheguei, a lanterna estava quebrada, cara. E aí falei assim, nossa, problema. Acionei o seguro, fui na BYD, falei do problema.
com menos de 30 dias, eles fizeram a solicitação da peça, a peça chegou, fizeram a troca. Eu não tive dor de cabeça nenhuma, cara. Foi muito tranquilo. A gente tem nos grupos relatos de pessoas que tiveram problemas e que foram rapidamente atendidos. As pessoas pensam assim, não, mas eu tenho um carro a combustão que tem uma fabricação, tem uma venda de 1 milhão de carros, então tem muita peça para mexer. Cara, quantas peças tem um carro desse? Quantas peças tem um carro a combustão? Muito mais, muito mais. Nem se compara. Nem se compara. Então, assim, as peças que esse carro utiliza, que se mais troca, já está tendo loja que, ao invés de ficar reclamando dos carros elétricos, já tem lojas hoje, no paralelo, que vendem esse tipo de peça. Entendi. Brasília já tem, na internet você acha. Então, assim, quando dá algum problema com algum colega lá do grupo, as pessoas se ajudam. Eu tenho isso, eu tenho uma câmera, eu tenho um carbo, eu tenho um para-choque, eu tenho pneu. Que legal, eu cara. troquei, eu não tive nenhuma dificuldade em achar pneu para o meu carro. Eu também não tive para achar então, pneu. Assim, eu paguei R$400 na época, pneu do meu carro. E assim, o pneu de carro elétrico é muito caro. Daí, gastei R$1.600 para trocar os 4 pneus do carro. Legal. Então, assim, são coisas que os caras, não sei o que eu vi na internet. Cara, pelo amor de Deus, vai acreditar em tudo que vem na internet? Existe muita fake news e existe também, mais uma vez, eu repito, a resistência da indústria tradicional que ficou atrasada, né, com a chegada das chinesas. Tanto que a gente vê hoje, Grupo Stellantis, GM, o pessoal tá se movimentando para poder começar a trazer também suas versões de carros elétricos. Eu vi uma entrevista da CMO da Chevrolet, que ela fala, do Grupo GM, né? Ela fala que o futuro é elétrico. Eu já diria, Vivaldo, honestamente, que nem é o futuro, é o presente. O presente é elétrico, as pessoas estão percebendo. Inclusive, um outro dado também informado pela BVE, nós tivemos, em julho desse ano, nós já superamos o volume de carros elétricos e híbridos vendidos do ano anterior, de 2023, em julho de 2024. Nós tivemos um crescimento em 2024, 89% em relação a 2023. Ou seja, cada ano que passa, o volume de carros elétricos vendidos está cada vez maior. Isso faz com que as pessoas estão percebendo, cara. Eu quero comprar outro carro. E eu vou lançar o mesmo desafio que o Marcos lá do Diário Carro Elétrico falou. Assim, desvaloriza 50% da FIP, né? Não paga 50%. Quem tiver um carro elétrico e quiser me oferecer abaixo de 50% da FIP, eu quero comprar. Inclusive, gente, tá gravando aí, né? Se você tem um carro elétrico, obviamente dos carros BYD, GWM, se você tem um carro elétrico, ele tá desvalorizado mais de 50%, vende para mim. Pode me chamar, pode fazer um comentário aqui no vídeo que eu vou te procurar. Porque eu não consigo. Eu tô tentando realmente comprar mais um e não consigo, né? Usado. Mas fato é, gente, é falácia essa questão da desvalorização dos carros elétricos. Hoje isso não é uma realidade, muito pelo contrário. Os carros hoje estão com uma desvalorização até menor do que os carros a combustão. Então, hoje, ter um carro elétrico vale a pena. Estou falando como usuário e a gente está escutando de um rapaz que já... Rapaz é bom. que já rodou mais de 100 mil quilômetros no seu carro e já teve toda a experiência possível de manutenção, que é pouquíssima. Consumo do carro com geração solar, ele tem essa opção. Ou seja, realmente algo muito benéfico. Vivaldo, 100 mil quilômetros rodados, eu tenho mais uma pergunta. Diga. Cara, tem algum episódio que você fala assim, que aconteceu no meio dessas viagens, seja uma viagem ou seja no centro urbano, que foi uma coisa assim bem legal e diferente assim que você queria compartilhar com a gente, cara? A experiência de estrada, o que mais que te marcou assim? Me marca? Ou que foi um grande desafio? Não, desafio eu tive vários. Eu cheguei em ponto de recarga com 100% de bateria, mas assim... Eu já passei por isso. Mais ou menos calculado, né? Mais ou menos calculado. Mas assim, o que mais me chama a atenção é dirigir em estrada. Por quê? Porque o carro é muito seguro, a resposta é imediata, né? Então, assim, para você fazer ultrapassagens é muito seguro, a segurança é muito grande. Você está com a fila, por exemplo, de 2, 3 caminhões. Você teve a oportunidade de fazer uma ultrapassagem, você ultrapassa os 3 uma vez. Porque um carro a combustão ele vai demorar um pouquinho a pensar, né? Eu falo que o pensamento é um pouco mais demorado. Um carro elétrico, não. Você abriu e pisou, ele vai. Sim, né? Tem os modos de condução, você já
programa o carro para um modo de condução mais potente e vai embora. Vai embora. E eu digo que a alegria de proprietário de carro elétrico é olhar a distância e a carga que ele tem, né? Que a gente calcula tudo, né? Aí eu estou lá no centro de uma cidade, faltam 130 quilômetros para eu chegar e estou em 50% de bateria. Rapaz, aí vai embora. Só alegria. Vai embora, né? Vai embora. Não tem, a gente não tem, eu dou volta, eu vou ao centro da cidade, por exemplo, e não tem um lugar para estacionar. Cara, dou volta sem problema, até achar um lugar para estacionar. Por quê? Porque eu não estou gastando, fico no ar-condicionado, né, parado no lugar, sol tá rachando, igual tá, né? Uhum. Não tem problema, fico no ar-condicionado, vou gastar 1 kWh por hora. Imagina, eu posso ficar com esse carro ligado 60 horas, né? Para gastar o ar-condicionado da bateria de tudo. E outra, o carro, não sei se o público sabe, mas esse carro pode alimentar uma casa. Também. Pode, né? Eu tenho até tá aqui no porta-luva do carro. Faltou energia? Se tiver, lógico, toda a preparação da residência. A infraestrutura da residência. Você puxa a energia da bateria do seu carro e alimenta a sua casa. Você vai ser um dos poucos ali que vai ter energia na sua casa. Legal. Né? No mínimo vai ter. Então, assim, são coisas que as pessoas não procuram conhecer. Uhum. E conhecimento é a base de tudo. Então, você tem que conhecer. Não vai só por indicação disso, ou por um vídeo que você viu, ou por uma coisa. Pergunta quem tem. Ontem mesmo recebi uma ligação de um amigo meu que indicou o meu número para uma amiga dele me ligar para saber o que eu recomendaria para ela comprar. Uhum. Porque ela gastava gasta, né? R$2.000 por mês de combustível e queria saber se um carro elétrico supriria a necessidade dela. Eu atendi, conversei com ela e ela decidiu que vai comprar um carro elétrico. Vai comprar um carro elétrico. Assim, a gente acabou de falar, não é o futuro. O carro elétrico é o presente. É lógico que ainda tem muito que se desenvolver a infraestrutura. A gente está trabalhando com esse objetivo, cara, de aumentar o número de eletropostos disponível. A Nowcharge tem o objetivo de ser a maior rede de eletropostos em Minas Gerais ainda esse ano. Nós queremos ser a maior rede de eletropostos da região sudeste no próximo ano. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho muito sério, assim, com o objetivo de viabilizar a mobilidade elétrica. Hoje eu, por exemplo, cara, passei por um desafio, vou compartilhar com você aqui. Você falou da sua experiência toda aí, eu com 20 mil passei uns pirrê também. Quando eu comprei meu carro, eu morava em um condomínio. O prédio não tinha infraestrutura adequada. Eu não consegui instalar um wallbox no meu condomínio para poder carregar o meu carro. Ou seja, eu tinha que achar um carregador. E não tinha, quando eu comprei meu carro, ainda não tinha carregador DC. Eu falei assim, cara, eu vou passar apertado. O que eu fazia? Pegava meu carro, tava a bateria baixa, ia lá pro shopping, deixava no AC, carregando. De manhã, voltava de tarde, buscava meu carro para eu poder continuar usando. Hoje, graças a Deus, não preciso mais, tenho um wallbox instalado. Hoje eu mudei para uma casa. Mas assim, hoje a pessoa mora em um condomínio, ela tem esse problema e é residente de Belo Horizonte, região metropolitana, ela não precisa passar mais por isso. A Nowcharge, por exemplo, tem o Itaú Power Shopping, tem o Via Shopping no Barreiro e nós temos o Central Park no Betânia. E daqui a pouco a gente está inaugurando também o Shopping Cidade com um carregador DC de 150 kW. Ou seja, o cara de Belo Horizonte ele não vai passar esses perrengues que a gente passou quando a gente adquiriu o nosso carro. Antes eu falava para todo mundo, assim, antes de você comprar um carro elétrico, vê a condição que você tem de abastecer. Por quê? Porque se você abastecer enquanto você dorme, é muito legal. Sim. Né? Quem tem casa, quem tem um condomínio quem mora em prédio, que tem um condomínio que licencia a instalação de carregadores, hoje em dia as construtoras já estão fazendo os edifícios todos com carregamento, né? Sim. Com a opção de você colocar um carregador. Então, já tem essa vantagem. Cara, o carro abastecer enquanto você dorme é fantástico. É sensacional. Você encostou o carro na sua garagem, eu costumo fazer muitas viagens, né? Chego lá, tipo 10 horas da noite em casa. Coloquei o carro para carregar, no outro dia de manhã está carregado, 100%. Então já é muito cômodo. É muito cômodo. Agora, antes, eu falava para todo mundo, assim, olha, se você mora em apartamento, procure saber primeiro se você tem condições de colocar um carregador. Não compre. Não compre. Por quê? Porque uma das condições você não cumpre, Sim. que é ter onde carregar.
Sim. Agora não, hoje tem carregador em várias cidades. As cidades que eu frequento, quase todas elas, têm carregadores DC. Sim. Então, assim, tá muito tranquilo de viajar, muito tranquilo de carregar. No máximo que eu vou gastar para carregar é 1 hora. Ah, legal. Então tá muito tranquilo. Eu mensurei aqui um dado que foi trazido da ABVE, comparação de novembro com fevereiro, né? Em 3 meses, o número de carregadores DC aumentou 60%. E com a NowCharge a gente mais que dobrou. A gente tinha 3 carregadores antes, e de novembro para cá, nós já inauguramos mais 5, são 8 carregadores. E eu vou te falar, Vivaldo, a gente ainda só não inaugurou mais por causa da concessionária de energia, que é um grande desafio para nós. É um tempo para poder liberar a energia, para a gente poder conseguir fazer a ativação do carregador, e é um tempo tão ruim que demora às vezes de 4 a 6 meses para a concessionária conseguir atender a sua demanda ali para você poder ativar um carregador. Então, assim, nós temos vários outros carregadores já planejados, né, para poder inaugurar. Ainda não o fizemos por causa a gente estar com essa pendência. Mas, assim, estamos torcendo para que as coisas continuem se desenvolvendo, para que hoje são 25% dos municípios no Brasil com carregadores. A expectativa é que, com o passar do tempo, isso fique cada vez mais acessível para várias pessoas. E aí, mais pessoas também tenham condições de ter o carro elétrico. É uma coisa puxa a outra. Exatamente. É isso. Beleza? Agora vamos fazer só um negócio aqui para poder fechar. Só para a gente fechar. Vivaldo, estamos chegando aqui ao final do nosso episódio. Cara, queria te agradecer sua presença. Muito obrigado. Você é um cara fera demais. Espera a gente poder fazer mais trocas. Quando você tiver 200 mil, tiver um carro novo, você vai vir cá, vai dar depoimento, vai falar da sua experiência. Vai ser sempre um prazer te receber aqui. Para a gente poder fechar esse episódio, nós falamos aqui que o carro elétrico ele não é o futuro, é o presente. Que dica você deixaria aí para a pessoa que ainda pensa em ter um carro elétrico? Olha, é o que eu sempre falo, converse com quem tem. Porque eu não conheço nenhuma pessoa que fez todas as contas para comprar um carro elétrico e se arrependeu. Tem os arrependidos? Tem. Aquelas pessoas que compraram errado. Por quê? Porque compraram um carro elétrico para poder fazer 1.000 quilômetros num dia em uma viagem. Aí ele se frustrou, né, com isso e tal. Mas hoje em dia dá para fazer 1.000 quilômetros num dia. Né? Eu saio de Brasília e venho aqui, que são 750, sem problema nenhum. Se eu quisesse ir daqui para o Rio de Janeiro também, daria conta. Sim. Mas assim, converse com quem tem. Sim. A experiência de usuário é muito válida. Eu, na minha época, não tinha isso, mas eu conversei com o Marcos, inclusive eu te falei, né? E conversei com ele, eu acompanhei a conversa com ele, inclusive a gente continua conversando, a gente participa de vários grupos, a gente vê as pessoas postam nos grupos os postos que estão sendo inaugurados. Por isso que eu disse, hoje em dia, a única rota que ainda está deficitária é de Goiânia para Cuiabá. Ainda não dá. Mas o restante, Goiânia, Goiás, Brasília, São Luís, Brasília, Salvador, Brasília, Porto Seguro, Brasília, Rio, Gramado. Inclusive, eu vou esse ano de carro elétrico para lá. Por quê? Porque dá para viajar. Né? É muito tranquilo. Procurem conhecimento. Como o Vivaldo falou, pessoal, procurem quem é usuário. Existe uma pesquisa, inclusive eu vou tentar deixar ela aqui abaixo no vídeo, que mostra que mais de 90% dos usuários de carros elétricos não pensam em trocar de carro para voltar para um carro a combustão, por exemplo. A maioria hoje quer ficar no carro elétrico porque entendeu que o carro elétrico, cara, é, assim, sem sombra de dúvidas, a melhor solução para o momento. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Obrigado por você ter acompanhado. Tem alguma dica de sugestão, conteúdo? Quer que a gente entreviste alguém aqui no nosso canal? Deixa aqui nos comentários. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. 10. Show. Cara, parabéns, bicho. Valeu. Foi melhor do que a expectativa.